Todas as vezes que professamos nossa fé no credo, pronunciamos palavras que carregam um peso eterno. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Quantas vezes repetimos essa fórmula sem realmente ponderar seu significado profundo? Vivemos aprisionados no que nossos olhos podem ver, obcecados pela matéria, pelo dinheiro, pela política, pelas preocupações cotidianas. Nossa existência se resume ao tangível e ao mensurável, ao que pode ser fotografado ou pesado numa balança. Mas a Igreja, guardiã da verdade revelada, nos lembra insistentemente: o universo material é apenas a ponta de um iceberg gigantesco. Antes de Deus criar a primeira estrela, o primeiro átomo ou a primeira gota de água, antes mesmo que o tempo começasse a fluir, Ele criou um universo espiritual vastíssimo, povoado por miríades incontáveis de seres de pura inteligência e vontade. Os anjos. O mundo invisível não é um vazio silencioso. Ele é mais real, mais denso, mais ativo do que este mundo que tocamos com as mãos. Nossa fé nos ensina que estamos constantemente mergulhados numa realidade espiritual vibrante. Cada momento de nossas vidas se desenrola simultaneamente em dois planos: o visível e o invisível. Jesus Cristo não veio apenas para redimir a carne humana, mas para reordenar toda a criação, unindo céu e terra num abraço definitivo. Quando olhamos para o aparente vazio ao nosso redor, não estamos sozinhos. Existe uma corte celestial que adora a Deus incessantemente, sem fadiga, sem distração. O invisível criado por Deus é o lar da glória autêntica, o lugar onde a vontade do Senhor é cumprida perfeitamente, sem resistência. Ignorar os anjos e a realidade espiritual é viver como um cego que nega a existência da luz apenas porque não pode tocá-la. É reduzir a criação divina a um acidente materialista, diminuindo a grandeza do Criador. Esses seres poderosos que as Escrituras Sagradas descrevem não são os bebês gordinhos e inofensivos que a cultura popular nos vendeu. São guerreiros terríveis de majestade impressionante, mensageiros de fogo que cobrem o rosto diante da glória divina. Criaturas tão assombrosas que sua primeira palavra aos homens é sempre: não temas. Eles são servos de Jesus Cristo. Foram criados por Ele, para Ele, e nele encontram sua razão de existir. São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Seus nomes não são meras curiosidades teológicas, mas realidades pessoais. Inteligências que atravessam o cosmos em missões divinas, que influenciam a história humana de modos que apenas vislumbraremos na eternidade. Reconhecer a existência do mundo invisível é expandir nossa mente estreita para a verdadeira grandeza de Deus. Um Deus que não se limitou a criar pedras e plantas, mas que trouxe à existência espíritos livres, capazes de amar, de escolher, de contemplar sua infinita beleza de uma forma que nós, ainda limitados pela carne, almejamos desesperadamente alcançar. Quando professamos que Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis, estamos declarando que a realidade é muito maior, muito mais rica, muito mais misteriosa do que nossos sentidos limitados podem captar. Abra os olhos da fé. O invisível está mais próximo do que você imagina. Antes da criação do homem, nas alturas celestiais, desenrolou-se um drama de proporções cósmicas que moldaria para sempre o destino da humanidade. A tradição cristã nos revela que os anjos, criaturas puramente espirituais criadas por Deus em estado de graça, foram submetidos a uma provação decisiva, diferentemente de nós, seres humanos que progredimos gradualmente no conhecimento e nas escolhas. Os anjos possuem uma inteligência perfeitamente cristalina. Sua decisão, portanto, seria definitiva e irrevogável. Não haveria hesitação, dúvida ou possibilidade de arrependimento. Um único ato de sua vontade selaria seu destino eternamente. A natureza exata desta aprovação permanece envolta em mistério, mas os padres da Igreja e os grandes teólogos nos oferecem interpretações profundas. Alguns sugerem que Deus revelou aos anjos o plano da encarnação. O Verbo divino se faria homem, assumindo uma natureza inferior à angélica. Lúcifer, o mais brilhante dos anjos, teria se revoltado ante esta perspectiva. Não servirei! Teria sido seu grito de orgulho. Outros teólogos propõem que a provação consistiu na escolha entre buscar a felicidade em Deus ou em si mesmos. Lúcifer, contemplando sua própria excelência e beleza, teria escolhido adorar a si mesmo em vez do Criador. O orgulho transformou o portador da luz em príncipe das trevas. São Miguel Arcanjo emerge neste relato como o grande protagonista da fidelidade. Seu nome, quem como Deus,
É um grito de batalha que ecoa através dos séculos, enquanto Lúcifer proclamava sua autossuficiência. Miguel reconhecia que toda a perfeição angélica era apenas um reflexo da glória divina. A queda de Lúcifer e de uma multidão de anjos que o seguiram não foi uma derrota para Deus, mas a consequência necessária do dom da liberdade. Mesmo criaturas perfeitas podiam escolher o mal, voltando-se para si mesmas, em vez de para o bem supremo. Esta batalha primordial continua reverberando em nossa história. O demônio, ferido em seu orgulho pela fidelidade dos anjos bons e depois pela criação do homem, tornou-se o adversário da humanidade. Mas compreender esta queda nos ensina lições vitais, que o orgulho é a raiz de todo pecado, que a humildade é o caminho da verdadeira grandeza e que cada um de nós enfrenta diariamente nossa própria provação. A pergunta que os anjos responderam no início dos tempos ressoa também para nós: escolheremos servir a Deus ou a nós mesmos? A diferença é que, ao contrário dos anjos, temos a misericórdia divina sempre disponível para nos reerguer de nossas quedas. A tradição da Igreja e os grandes teólogos como Santo Tomás de Aquino nos ajudam a entender um mistério profundo, a origem do mal. Sabemos que Deus é infinitamente bom e não criou nada mal. Então, de onde vieram os demônios? A doutrina católica nos ensina que todos os anjos foram criados bons e belos, vivendo na presença de Deus. Mas, como seres inteligentes, eles possuíam o dom terrível e maravilhoso da liberdade. Deus não queria escravos ou robôs programados para adorá-lo. Ele queria filhos que o amassem livremente. Por isso, houve uma provação, não sabemos os detalhes exatos, mas a tradição nos diz que, num instante fora do tempo, foi revelado aos anjos o plano de Deus, talvez a revelação de que o Verbo divino, Jesus, se encarnaria e se tornaria um homem humilde, inferior aos anjos em natureza. Lúcifer, o anjo de luz mais exaltado, cego pelo seu próprio esplendor e orgulho, não aceitou adorar a Deus numa forma humana. Ele proferiu o não: serviam, não servirei. Ele rejeitou a humildade do amor de Deus, preferindo reinar no seu próprio orgulho do que servir no reino dos céus. Foi então que o silêncio do céu foi quebrado por um brado de fidelidade. Quem como Deus? Miguel, um anjo que não se comparava em poder natural a Lúcifer, mas que era gigante em humildade, levantou-se em defesa do trono divino. Houve uma batalha no céu, como nos conta o Apocalipse, e aquele que era luz tornou-se trevas. É fundamental entender isso. O diabo é um anjo caído, uma criatura rebelde, e não um Deus do mal. Ele é, acima de tudo, um ser derrotado pela cruz de Jesus, mas que em seu ódio ainda tenta arrastar a criação consigo para o abismo. Jesus, o mestre da sabedoria, tinha o dom de transformar cenas simples da vida cotidiana em lições eternas. No Evangelho de Mateus, ele nos apresenta a poderosa parábola do trigo e do joio, uma narrativa que desvela os mistérios do combate espiritual que enfrentamos diariamente. A história é direta. Um homem semeia boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormem, chega o inimigo. Nas sombras da noite, ele espalha joio entre o trigo e desaparece silenciosamente. Quando as plantas começam a crescer, a terrível descoberta é feita. O campo está infestado. Esta parábola é um retrato perfeito da nossa realidade espiritual. O campo representa o mundo e também nosso próprio coração. A boa semente é a palavra de Deus, sua graça, tudo o que é verdadeiro e santo. Mas existe um sabotador noturno, um inimigo que trabalha incansavelmente nas trevas da nossa desatenção. O joio é particularmente insidioso porque, nos estágios iniciais de crescimento, é quase idêntico ao trigo. Somente quando amadurece, sua verdadeira natureza se revela. Essa é precisamente a estratégia do mal espiritual. Ele raramente se apresenta com uma face horrível. O demônio é mestre do disfarce. Ele mistura mentira com verdade, planta confusão no meio da bondade, semeia dúvida onde deveria haver fé. Ele espera o momento exato em que baixamos a guarda, quando dormimos espiritualmente. É na negligência da oração, no descuido da vigilância, na distração das coisas de Deus que o inimigo age. Jesus nos alerta com clareza. O mal não é simplesmente a ausência de bem, mas uma força ativa, intencional, que busca sufocar a vida divina que floresce em nós. A reação dos servos é instintiva e compreensível.
Senhor, queres que arranquemos o joio imediatamente? Mas a resposta de Jesus lhe revela uma sabedoria profunda. Não, para que arrancando o joio, não arranqueis também o trigo junto com ele. Deus, em sua paciência misteriosa, permite que o mal e o bem cresçam juntos até o tempo da colheita. Esta é uma das verdades mais difíceis de aceitar. Por que Deus tolera o mal? Porque Ele nos dá tempo. Tempo para nos convertermos, tempo para amadurecermos, tempo para que nossas raízes se aprofundem. Isso nos ensina que a vida cristã é uma escola de resistência paciente. Não devemos nos desesperar ao ver o mal proliferar no mundo ou ao descobrir ervas daninhas em nosso próprio jardim interior. Nossa missão não é arrancar tudo freneticamente, mas concentrar-nas em ser trigo bom, autêntico, frutífero. No final dos tempos, Jesus enviará seus anjos para fazer a separação definitiva. O joio será queimado, o trigo será recolhido nos celeiros do Pai. Mas até aquele dia decisivo, nossa tarefa é clara: vigiar com os olhos bem abertos, orar sem cessar e garantir que as raízes da nossa fé estejam profundamente fincadas na terra boa do Evangelho. O inimigo noturno ainda trabalha, mas nós não estamos dormindo. Na longa e dramática história da Igreja Católica, os anjos não são figuras etéreas de contos de fadas ou decorações sentimentais em cartões de Natal. Eles são protagonistas ativos, guerreiros engajados na defesa do povo de Deus através dos séculos, e entre todos eles, destaca-se uma figura de majestade incomparável: São Miguel Arcanjo, o príncipe da milícia celeste. Seu nome não é um mero rótulo, mas um grito de batalha e uma profunda afirmação teológica. Micael, que em hebraico significa quem como Deus. Esta não é uma pergunta que espera resposta, mas uma declaração retumbante. Ninguém é como Deus. Nenhum poder, nenhuma força, nenhuma criatura, por mais exaltada que seja, pode sequer aspirar à divindade. Este nome é a própria essência de São Miguel. Diante de qualquer forma de orgulho, de qualquer tirania que tente usurpar o trono divino, de qualquer mal que se coloque acima do Criador, Miguel se levanta como relâmpago para lembrar uma verdade fundamental: só Deus é Deus. Foi exatamente esse o grito que ele bradou quando Lúcifer, em seu orgulho devastador, quis ser semelhante ao Altíssimo. A presença de São Miguel marcou momentos cruciais na história da salvação e na vida da Igreja. No século V, no Monte Gargano, na região da Apulia, Itália, ele apareceu gloriosamente para consagrar uma caverna como santuário sagrado, declarando: eu sou Miguel Arcanjo e estou sempre na presença de Deus. Este lugar está sob minha proteção. Aquela gruta se tornou um dos mais antigos centros de peregrinação do cristianismo, até hoje visitada por milhares de fiéis. Em Roma, durante uma peste devastadora que ceifava vidas aos milhares no ano 590, o Papa São Gregório Magno organizou uma procissão penitencial pelas ruas da Cidade Eterna, enquanto rezavam, caminhando em meio à morte e ao desespero. O Santo Padre teve uma visão celestial sobre um mausoléu do imperador Adriano. São Miguel Arcanjo apareceu em sua glória, embainhando sua espada flamejante, sinalizando que a ira divina havia cessado e que a praga chegaria ao fim. A profecia se cumpriu. Desde então, aquele monumento não é mais conhecido pelo nome de um imperador pagão, mas como Castel Sant-Andalou, o Castelo do Santo Anjo. Ao longo dos séculos, monastérios, igrejas e até mesmo nações inteiras se colocaram sob o patrocínio deste guerreiro celestial. Monte Saint-Michel na França, fortalezas na Alemanha, paróquias incontáveis espalhadas pelo mundo, todas reconhecendo que precisam de um defensor poderoso. Mas a Batalha de São Miguel não é relíquia do passado distante. No final do século XIX, o Papa Leão XIII teve uma experiência aterrorizante. Após celebrar a Santa Missa, ele permaneceu imóvel por longos minutos, como em transe. Quando voltou a si, pálido e perturbado, revelou ter tido uma visão terrível. Viu os ataques demoníacos furiosos contra a Igreja nos tempos que viriam. Viu as forças do inferno conspirando para destruir a esposa de Cristo. Em resposta, o Papa compôs imediatamente a famosa e poderosa oração a São Miguel Arcanjo, determinando que fosse rezada ao final de cada missa. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio.
A Igreja sabe por experiência dolorosa que não luta apenas contra forças humanas, contra ideologias materialistas ou sistemas políticos. Como nos ensina São Paulo, nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, confiou a guarda perpétua de sua Igreja a este guerreiro incorruptível. Ter devoção a São Miguel Arcanjo não é superstição medieval, mas sabedoria espiritual, milenar. É vestir uma armadura invisível, mas real. É invocar o protetor que nunca falhou em sua missão. Quando pronunciamos o nome de São Miguel com fé, não estamos apenas recordando um personagem antigo, estamos invocando uma presença atual, poderosa, temível para o inferno. O céu inteiro se move, as legiões angélicas se posicionam, e nós, pequenos soldados de Cristo na terra, não lutamos sozinhos contra as ciladas do demônio. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Entre miríades incontáveis de anjos que entoam o santo, santo, santo sem cessar, um deles recebe uma missão particular. Deus aponta para você, ainda não nascido, e diz: este será seu protegido. Guarde-o desde a concepção até o último suspiro. Conduza-o até mim. Pense na humildade impressionante desses seres gloriosos. Eles contemplam a face de Deus eternamente, mergulhados em êxtase de adoração. Possuem uma inteligência cristalina que compreende em um instante verdades que nós levaríamos vidas inteiras para apenas vislumbrar. Seu poder é aterrador. Um único anjo dizimou 185.000 soldados assírios numa só noite, segundo as Escrituras. E, no entanto, com alegria radiante, aceitam a missão de caminhar ao lado de criaturas frágeis, falhas, pecadoras como nós, dia e noite, sem pausa, sem férias, sem momentos de tédio ou impaciência. Nos acompanham fielmente. Quando caímos em pecado, não nos abandonam enojados. Quando fazemos escolhas tolas, não reviram os olhos com frustração. Permanecem pacientes, esperançosos, trabalhando incansavelmente pela nossa salvação. O anjo da guarda não é apenas um segurança celestial contra perigos físicos, embora também nos proteja de acidentes que nem sabemos que quase aconteceram. Sua missão principal é infinitamente mais importante: guiar nossa alma imortal para o céu. Ele nos inspira bons pensamentos nos momentos decisivos. Coloca no nosso coração impulsos de caridade, nos protege de tentações que nem sequer percebemos que se aproximavam. Quando você sente um desconforto inexplicável diante de uma escolha perigosa, quando um pensamento bom surge do nada em sua mente, quando você escapa misteriosamente de um desastre, frequentemente é a mão invisível do seu anjo operando. Ele leva nossas orações até o trono de Jesus, apresenta-as como incenso precioso diante do Altíssimo. Grandes santos tinham consciência viva dessa presença. São Padre Pio de Pietrelcina, o estigmatizado, mantinha um relacionamento íntimo com seu anjo da guarda, conversando com ele abertamente, pedindo-lhe favores, enviando-o como mensageiro a outros anjos guardiões de pessoas distantes. São Tomás de Aquino, o doutor angélico, aprendeu teologia também através de iluminações angélicas. Santa Gemma Galgani via seu anjo e dialogava com ele diariamente. E nós, na nossa vida moderna, barulhenta, distraída, muitas vezes ignoramos completamente esse amigo fiel. Vivemos como órfãos abandonados, sentindo-nos sozinhos no universo, quando na verdade jamais estivemos sós um único segundo de nossas vidas. A verdade é esta: no silêncio do seu quarto à noite, quando você pensa que não há ninguém, há alguém. No meio da multidão anônima da cidade, quando você se sente perdido e insignificante, há alguém que não tira os olhos de você. Nos momentos de tentação, de medo, de dúvida, de desespero, sempre há alguém ao seu lado que te ama com o amor puríssimo de Deus.
e que trabalha sem descanso pela sua salvação eterna. Rezar ao Santo Anjo da Guarda não é infantilidade espiritual. É reconhecer que a providência de Deus é tão detalhista, tão amorosa, tão pessoal, que Ele destacou um guardião poderoso e glorioso exclusivamente para você. Você importa tanto para Deus que Ele não te deixou desprotegido um instante sequer. Hoje, agora mesmo, fale com Ele. Agradeça-lhe pelos anos de serviço silencioso. Peça-lhe que te ilumine, que te proteja, que te conduza. E viva sabendo que nunca, jamais você caminha sozinho. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador,